Vamos à segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos ler de los versículos del 1 hasta el versículo 9 del tercer capítulo de la segunda carta de Pedro. Assim nos dice la palabra del Senhor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, e em ambas despierto com exortação vuestro limpio entendimento, para que tenhais memória de las palavras que antes han sido dichas por los santos profetas e del mandamento del Senhor e Salvador dado por vossos apóstolos. Sabendo primeiro esto, que em los postreros dias vendrão burladores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, ¿dónde está a promessa de su advenimiento? Porque desde o dia em que os padres dormiram, todas as coisas permanecem assim como desde o princípio da criação. Estos ignoram voluntariamente que en el tiempo antiguo foram hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora estão reservados por la misma palavra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, ó amados, não ignoreis esto, que para com o Senhor dia é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. O Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns la tienen por tardança, sino que é paciente para com nós outros, não querendo que ninguno pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. Amém? Vamos orar e pedir a bendição do Senhor para esta predicação. Senhor Deus, Padre nosso, acabamos de ler tu palavra, acabamos de ler o texto inspirado, as palavras do apóstolo Pedro, Deus, e agora pedimos que tu Espírito Santo, ele mesmo que inspirou o apóstolo a escrever essas palavras, abre nossos corações também, Deus. Comunique tu verdade, comunique tu palavra, e que nós outros podamos crescer em graça e conhecimento de ti. Bendiga a vida de meus irmãos, Deus, que estão aqui. Ajuda a cada um deles em la santificação, no crescimento, na piedade, Deus, e que tu palavra venga a trazer vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados, Senhor. Utiliza-me como um instrumento em tus manos, e sabemos, Deus, que necessitamos completamente de ti para a obra de predicar e exponer o Evangelho e ensinar a la gente. Necessitamos de ti, Senhor, tanto para ensinar, quanto para compreender tu palavra, tua escritura, assim que ajuda-nos, Deus, e tenha misericórdia de tu povo. Para tu glória, Senhor, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bueno, hermanos, estaremos considerando nesta manhã a primeira parte do último capítulo da segunda carta do apóstolo Pedro. Na leitura congregacional, hemos oído todo o capítulo, e se os habéis dado conta, todo o capítulo parece uma unidade muito bem conectada, e é por isso que he pedido para que todo o capítulo fora leído na leitura congregacional, para que o sermão de hoje esteja dentro do contexto do mesmo capítulo. Mas seria impossível predicar todo o capítulo em um solo sermão, assim que lo he dividido em 2 partes, quizá 3. Seguro que poderia haver dividido em mais, mas creio que já será suficiente para dar um bom repasso do capítulo. Aqueles que les gustam tomar notas do sermão, recomendo que apontais principalmente algumas leituras bíblicas paralelas que creio que nos ajudarão também a compreender a carta. E aqueles que não gostais de apontar nada, recomendo. A carta de segunda de Pedro apresenta uma estrutura muito bem definida. No primeiro capítulo, Pedro exorta a los creyentes ao crescimento espiritual, recordando-lhes que Deus já les ha dado todo lo necessário para uma vida de piedade, através do conhecimento de aquele que los chamou por sua glória e excelência. Por la justiça de nosso Deus e Salvador Jesucristo, Pedro nos diz que hemos recebido uma fé e promessas preciosas que nos permitem agora
participar da natureza divina, alejando-nos da corrupção deste mundo. Deus ha provisto todo o necessário para que vivamos em fé, em virtude, em conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, afecto fraternal e amor. Não temos excusas para não ser firme nossa vocação e eleição, pois Deus ha hecho todo o necessário em Jesus para que vivamos dedicados a Ele. Conhecer isso, saberlo, como Deus ha trabalhado já em nossas vidas por meio de Jesucristo, conhecer essas verdades permitiria também a los primeiros receptores desta carta a oponer-se a las doutrinas e ao estilo de vida de los falsos maestros que são apresentados no capítulo 2 da carta. Pedro indica neste capítulo 2 ao problema mais grave que os creyentes de esta igreja estavam enfrentando: a entrada de falsos maestros e falsos profetas en meio de la congregação. Esses falsos maestros, que antes haviam sido membros da comunidade e conheciam o caminho da justiça, eles se apartaram da fé cristiana, pero seguiam mesclando-se entre os creyentes, difundindo doutrinas destrutivas, promovendo estilos de vida pecaminosos. Pedro señala que eles rechaçavam a Cristo e ao Evangelho, depreciavam as autoridades, blasfemavam contra a piedade cristiana, viviam de maneira imoral, declaravam-se livres para satisfazer seus desejos da carne, quando em realidade eram escravos do pecado. Ai de eles, segundo Pedro, ai de eles, porque al igual que os ángeles caídos, al igual que os impíos em los dias de Noé, al igual que os malvados de Sodoma e Gomorra, estes falsos maestros serão castigados. Ai de eles, como diz o versículo 21 do capítulo 2, melhor les hubiera sido não haber conhecido o caminho de la justiça, que depois de haberlo conhecido, volver-se atrás del santo mandamento que los foi dado. São como perros que vuelven a su vómito, como una puerca lavada que vuelve a revocar-se en el cieno. Tras a exposição de los errores de los falsos maestros, de su estilo de vida depravado, de su destino final, no capítulo 2, Pedro, agora no capítulo 3, vuelve sua atenção a los creyentes de la igreja. Mira como empieza o capítulo 3, ¿no? Amados, queridos hermanos, os exorto com amor. Quero ensinar a vosotros mi cuidado pastoral por vosotros, mi amor, mi preocupação. Amados, a los falsos maestros, acusação. A los falsos profetas, duras palavras de condenação. Pero vosotros não sois eles. Sois mis amados. Me preocupo com vosotros. Os quero com amor fraternal. E o versículo 1 sigue. Esta é a segunda carta que os escribo, e em ambas desperto com exortação vuestro limpo entendimento, para que tenhais memória das palavras que antes han sido ditas por los profetas e del mandamento del Senhor e Salvador, dado por vuestros apóstoles. Nós sabemos com certeza, não estamos seguros se Pedro, ao dizer, esta é a segunda carta que os escribo, se ele se refere especificamente à sua primeira carta, a primeira de Pedro, que temos aqui em nossas Bíblias, ou se os destinatários desta carta são diferentes de los destinatários da primeira carta de Pedro. Não podemos descartar a possibilidade que os apóstolos também tenham escrito outras cartas que não formam parte de nosso cânon bíblico. Pero lo que sí sabemos es la razón por la cual Pedro escribe su carta y su intención al hacerlo.
Ele mesmo no versículo 1 nos disse, esta é a segunda carta que os escribo, e em ambas desperto com exortação vuestro entendimento, para que tenhais memória. Pedro quer despertar, animar, estimular e limpo entendimento, la mente de seus oyentes, para que recuerden algo. Eram creyentes, já tinham limpo entendimento, eram creyentes quizá como eu, como tu. Suas mentes e corações já haviam sido iluminados por el Espírito Santo. Já conheciam a fé cristiana, mas haviam olvidado certas coisas. Necessitavam recordar algumas verdades fundamentais com respeito ao Evangelho. Pedro não busca ensinar nada de novo aqui. Deseja exortá-los a recordar as verdades bíblicas que eles já conheciam. A nós outros nos encanta aprender algo novo, verdade? Quando venimos à igreja e escutamos algo diferente na escola bíblica, ou quando o pastor predica algo nas escrituras que nós outros não sabíamos, sentimos que volvemos a casa mais edificados. Hoje Deus falou comigo através da predicação. O pastor disse algo que nunca havia ouído predicar. Ou ao contrário, o que te pareceu o culto hoje? Ah, nada de especial, não aprendi nada de novo. Hermanos, no menospreciéis as escrituras. No menospreciéis as doutrinas fundamentales solo porque já las conheceis. Assim como um jogador de futebol melhora sua técnica treinando fundamentos básicos como passe, como el tiro, ou um bom boxeador treina todos os dias os mesmos reps, os mesmos cruzados, no quites importância a lo mais básico das escrituras, porque todo é consejo de Deus. Todo é útil, toda a escritura é útil para nossas vidas. E neste contexto aqui de la carta, e neste contexto lleno de los peligros de los falsos maestros, Pedro não viu a necessidade de ensinar algo novo a seus oyentes, sino de recordar-lhes lo que seus limpios entendimentos já sabiam. Está bem aprender coisas novas, é bueno sim, pero nunca chegaremos ao ponto em que já não há necessidade de recordar as verdades básicas da fé cristiana. E que Pedro quer ensinar a esses oyentes, não? O versículo 2 nos diz o seguinte: para que tenhais memória, Pedro quer que eles recuerden algo, tenhais memória de las palavras que antes han sido ditas por los santos profetas e del mandamento do Senhor e Salvador dado por vuestros apóstolos. Pedro quer que seus oyentes, quienes estão enfrentando problemas com falsos maestros, com falsos profetas infiltrados em la igreja, recuerdem duas coisas: as palavras ditas por los santos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador dado por vuestros apóstolos. Ao mencionar as palavras de los profetas, é provável que Pedro se refiera a todo o Antigo Testamento, não solamente aos livros proféticos específicos que temos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros. Todo o Antigo Testamento é a revelação da vontade de Deus. E em la tradição judia era comum chamar de profetas a los autores de la lei, de los livros proféticos e de los escritos também. De hecho, mesmo Pedro se refere a la profecia de la escritura al final do capítulo 1, usando um sentido mais amplo, que abarca toda a escritura, não? Además, observar também que o apóstolo habla de los santos profetas. São profetas santificados. Os escritores do Antigo Testamento são profetas separados, apartados por Deus. A diferença de los falsos maestros, de los falsos profetas, que hablam segundo sus
próprios desejos pecaminosos, Pedro está dizendo que os escritores do Antigo Testamento são santos, separados por Deus, e não hablam por interpretação privada nem vontade humana, sino que os santos homens de Deus hablaram sendo inspirados por ele, Espírito Santo. Por isso, debeis ter memória as palavras de los santos profetas, porque são verdadeiras, porque Deus mesmo é quem habla através de las palavras de los santos profetas, a diferença de las palavras de los falsos profetas. Atentar às palavras de los santos profetas. Pero não só era necessário recordar as palavras do Antigo Testamento, sino também as palavras de Jesus. O mandamento do Senhor e Salvador dado através de vuestros apóstolos. Os apóstolos transmitiram fielmente o mandamento de Jesus. Mesmo que os falsos maestros ensinavam que a gente podia viver como quisiera, uma vida de libertinaje, Jesus mesmo exigiu santidade de seus seguidores. Mateus 5:48, as palavras de Jesus: sed, pois, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está em los cielos é perfeito. Recordar as palavras de los santos profetas, recordar as demandas de Cristo, que os chama a ser santos, como Deus é santo. Recordar as palavras de los mesmos apóstolos, que anunciaram as mesmas enseñanças de Jesus. Para Pedro, não há aqui diferença de grado de importância entre as palavras do Antigo Testamento e as palavras do Novo Testamento, entre o que os profetas diziam ou o que os apóstolos diziam. Não tem mais importância as palavras ditas por Jesus ou as palavras ditas por os apóstolos. Toda a Escritura sagrada, toda é palavra inspirada por Deus. Pero é muito provável que de toda a enseñança, porque há muitas enseñanças nos profetas, Jesus, apóstolos, é muito provável que Pedro tivesse algo específico em mente. Algo que relaciona a enseñança do Antigo Testamento, o mandamento do Senhor e a enseñança do Novo Testamento. Porque a partir do verso 3, Pedro nos disse o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos postreros dias vendrão burladores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: donde está a promessa de seu advenimento? Porque desde o dia que os padres dormiram, todas as coisas permanecem, assim como desde o princípio de la criação. Sabendo primeiro isso, necessitais recordar as palavras de los profetas, de Jesus, de los apóstolos. ¿Por quê? Porque em los postreros dias, em los últimos dias, vendrão burladores que andam segundo suas próprias concupiscências, segundo seus malos desejos, e menospreciam, hacen burlas de la ideia del advenimiento, de la ideia de la segunda venida de Jesus. Hacen burlas del dia do Senhor. Esses burladores negam a obrigação de que, uma vez conhecida a vontade de Deus e o Evangelho, que se viva conforme a sua verdade, que se viva conforme a las enseñanças e ao chamado do mesmo Jesus, proclamado por los apóstolos, chamado hacia uma vida de santidade, fidelidade e, por conseguinte, uma vida de preparação para o dia de juízo. É aqui que Pedro conecta o mensagem das Escrituras como um todo. Esse é o ponto aqui de Pedro. Al menospreciar a necessidade de uma vida santa e burlar-se do juízo de Deus, estes burladores estão rechazando precisamente o mensagem deixado por los profetas, por Jesus e por los apóstolos. A conduta de vida esperada de um creyente
Um vivir piadoso como preparação para o dia do Senhor deve ser recordada por los creyentes, porque foi anunciada por los profetas, por Jesus e por los apóstolos. Não é novidade. Podemos mirar alguns exemplos. O profeta Isaías, no contexto de juízo e redenção de Jerusalém, diz em seu primeiro capítulo, versículo 16, lavaos e limpiaos, quitad a iniquidade de vuestras obras e delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, se não quisieres e fueres rebeldes, sereis consumidos à espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Ves a relação entre uma vida santa e o juízo? Uma vida de piedade e uma preparação para o dia do juízo? Em outras palavras, vivi de maneira santa, ou recebereis o juízo de Jeová. Jesus, Lucas 21, 34 a 36. Mirad também por vosotros mesmos, que vuestros corações não se carguem de glotoneria, de embriaguez e de los afanes desta vida, e venga de repente sobre vosotros aquele dia, el dia final. Porque como um laço vendrá sobre todos os que habitam la faz de la tierra. Velá, pues, em todo o tempo orando, que seais tenidos por dignos de escapar de todas estas coisas que vendrão e de estar em pé delante del Hijo del Hombre. Para não quedarnos cortos, já que Pedro habla de los profetas, Jesús e los apóstoles, um exemplo de los apóstoles. Pablo em Romanos 13, del 11 a 14, e esto, conociendo el tiempo, que es ya a hora de levantar-nos de sueño. La noche está avançada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas e vistamos las armas de la luz. Andemos como de dia honestamente, não em glotonerias e borracheras, no proveais para os desejos de la carne. No deis oído a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los burladores, a quienes os disse que podeis viver de qualquer maneira, sem preocupar-os por el dia de juízo, dizendo que el dia del juízo nunca vendrá. No deis oído a ellos. Recordar dos profetas, recordar Jesus, os apóstolos, a uníssono, eles dizem nas Escrituras, que vivais vidas santas, de piedade, vidas moralmente correctas, como preparação, como um anticipo del dia del juízo de Deus, que seguramente vendrá. Este é o mensagem que deveria ser recordado, e este é o mensagem que está em toda a Escritura. Não penseis que os postreros dias é algo que ocorrerá em um futuro lejano. Os burladores já estavam infiltrados na igreja desde o primeiro século. E por isso Pedro necessita escrever a carta. No Novo Testamento, a expressão postreros dias, últimos dias, normalmente se refere ao período entre a primeira venida de Jesus e sua segunda venida. A primeira venida de Jesus marca o início do capítulo final da humanidade. Estamos já em los postreros dias. E os apóstolos não tinham dúvidas disso. Se os acordais, o mesmo apóstolo Pedro, em seu primeiro discurso depois da venida do Espírito Santo em Hechos 2, utiliza a profecia de Joel para responder a los burladores de los discípulos, os burladores que estavam dizendo que os discípulos estavam lendo de mosto. Pedro corre a profecia de Joel, quem profetizou em los postreros dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, e Pedro interpreta a venida do Espírito Santo como uma señal do cumprimento de esses postreros dias. Como inicia o autor de Hebreus sua carta, Deus havendo hablado muitas vezes de muitas maneiras em outro tempo por los padres e por los profetas, e nesses postreros dias nos ha hablado por el Hijo. Los burladores presentes desde los dias de Jesús
no deberían sorprender a los creyentes de Pedro, a los oyentes de Pedro. De hecho, los burladores, falsos profetas, falsos maestros, são uma señal de que os últimos dias já han começado. E em que consistia essa burla? O que estavam dizendo os burladores? O versículo 4 nos aclara que, andando segundo suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos carnales, os burladores diziam: ¿dónde está a promessa de seu advenimiento? Porque desde o dia em que os padres dormiram, todas as coisas permanecem assim como desde o princípio da criação. ¿Dónde está seu advenimiento? A promessa de seu advenimiento. Que passou com a promessa da venida de Jesus? Que passou com o dia do Senhor, com o dia do juízo de Deus? Observar que a pergunta não é quando será sua venida, sino onde está a promessa de sua venida. A forma que esses burladores fazem a pergunta sugere que não creem que Jesus realmente vendrá. Mira, ha passado demasiado tempo já. Desde o dia que os padres dormiram, desde o Antigo Testamento, desde que nossos padres Abraão, Isaac, Jacó dormiram, tudo sigue igual, desde o princípio da criação. Havia uma expectativa entre muitos creyentes do primeiro século de que o dia do juízo e a venida de Cristo não tardariam muito, que uma vez que Jesus havia ressuscitado e ascendido aos céus, pronto regressaria. Pero os anos passam. As persecuções contra os creyentes en el Império Romano se intensificam. Os creyentes começam a morir. Os apóstolos e discípulos também. E o regresso de Cristo aún não ocorre. As igrejas começam a perguntar-se se realmente haverá então uma segunda venida. Os crentes têm dúvidas e perguntas, e os apóstolos, então, que seguem vivos, veem a necessidade de aclarar essas dúvidas às igrejas. É o que Pablo faz em 1 Coríntios 15, 2 Tessalonicenses 5, que o escritor de Hebreus faz em Hebreus 10, que Juan faz em Apocalipse, que Pedro faz aqui também, no capítulo 3. Mientras que os apóstolos estão ali, exortando as igrejas a estar preparadas, recordando-lhes que este dia vendrá como um ladrão em qualquer momento e advertindo-lhes a não dizer como o servo infiel da parábola de Mateus 24, "Mi Senhor tarda em venir e viver de maneira irresponsável." Mientras os profetas têm esta preocupação com as igrejas, muitos falsos maestros, muitos falsos profetas, aproveitando-se do desconhecimento de alguns, enganavam a los creyentes. Les decía que dava igual como vivieran. Já haviam passado 30, 40 anos desde a ressurreição de Jesus e o mundo seguia igual, sem cambios, nem intervenções divinas. Diziam que o dia do Senhor não vendria, que Deus não interviene, que se fuera a venir, já deveria haberlo hecho. Isso significa que Deus realmente não se preocupa com nossa vida aqui, assim que podemos vivê-la como nos dá em la gana. Las falsas doutrinas sempre han sido um problema, não só fora da igreja, pero principalmente dentro de ella. La igreja nunca ha estado libre de las malas influências, ni de los engaños de los falsos maestros, falsos profetas, falsos creyentes, burladores. Não ha habido nenhum momento em la história de la igreja onde ela estivera completamente livre de la contaminação doctrinal. Assim que, nunca penseis que nós outros estamos exentos disso. Somos uma igreja reformada,
confessional, nos preocupamos por la buena exposição bíblica, por guardar la sana doutrina, por ensinar corretamente, por exponer corretamente as Escrituras, por uma boa teologia. Nos animamos a estudar as Escrituras, a venir à escola bíblica. Temos uma biblioteca organizada com muito cuidado, com muito temor, para que os irmãos estejam bem instruídos. Pero aún assim, aunque fuéramos a melhor igreja do mundo, não estamos livres de los burladores. Podem infiltrar-se entre nós outros, quizá estén entre nós outros, podem ser membros da igreja, incluso líderes de ministério, diáconos, pastores. Podem ter uma boa reputação, na aparência de santidade, e aún assim estar em nosso meio, intentando com enganos, falsas doutrinas e enseñanças errôneas desviar a los santos e hacer cair a los creyentes. Como anima como anima Pedro a seus oyentes a combater los falsos maestros? Como devemos nós outros combater os falsos maestros que se infiltram entre nós outros, que podem infiltrar-se entre nós outros também? Despertando nosso limpo entendimento, refrescando nossa memória, recordando as palavras das Escrituras, as enseñanças do Antigo e do Novo Testamento, llenando-nos de las palavras de los profetas, de los apóstolos, de Cristo, meditando, recordando, vivendo os fundamentos da fé cristiana. En el desierto, contra o engano de Satanás, contra a falsa doutrina del diablo, nosso Senhor utilizou as Escrituras para combater a mala interpretação delas mesmas. Essa é a medicina de Pedro para seus oyentes. E essa medicina funciona igual para nós outros. Contra os falsos maestros, contra os falsos profetas, contra os burladores do Evangelho, necessitamos conhecer as Escrituras, meditar em las Escrituras, viver las Escrituras, e isso não é um dever solo de los maestros, de los pastores de la igreja, sino é um dever de todo el pueblo de Deus. Necessitamos ter memória das Escrituras, recordar das Escrituras, conhecer as Escrituras. Pero, como ter memória? Se não la leemos em nossos hogares, se não la leemos com essa família, com nossos filhos. Como ter memória das Escrituras se não las estudamos, não meditamos em suas palavras, se nos aburrimos com o estudo de doutrinas, de teologia, se menospreciamos classes bíblicas, se dormimos em las predicações? Não ter memória das Escrituras era justamente um dos errores de los burladores que é mencionado aqui na carta de Pedro. E o versículo 5 começa dizendo que, mientras os creyentes deveriam recordar as Escrituras, os burladores las ignoram voluntariamente. Por sua própria vontade, passam por alto e intencionalmente olvidam o que foi dito por os profetas e apóstolos. A Bíblia não diz realmente isso. Vosotros, los creyentes, sois quienes la estáis mal interpretando. Não ocorreu assim. Não, isso não é literal. É um linguagem figurado. Não, o que me dices não é pecado em la Bíblia. Deus não ha dicho isso. É impossível que Deus haya dicho isso. Voluntariamente ignoram, voluntariamente distorcionam as Escrituras. Al afirmar que a promessa da venida do Senhor é falsa, que o dia de juízo não vendrá, porque as coisas seguem iguais desde os dias da criação, o que implica que Deus não se preocupa ou não intervém em nossa realidade, esses homens estão ignorando deliberadamente as Escrituras. Assim nos disse os versículos del 5 a 7. Estos ignoram voluntariamente que no tempo antigo foram hechos por la palavra de Deus os cielos e também a terra, que provém del lago e por el lago subsiste, por lo qual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cómo pueden estos hombres, estos burladores, decir que Dios no interviene en nuestra realidad si el mundo fue hecho por Él? ¿Cómo pueden decir que Dios no vendrá con juicio si Él ya lo ha hecho antes? Deliberadamente ignoram las Escrituras. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pedro está recordando a sus oyentes el inicio de Génesis, donde Dios intervino en nuestra realidad, creando todas las cosas por el poder de su palabra. Dios no necesitó de mucho para crear. Por el poder de su palabra, ordenou que as águas se separassem, que ele mais estuviera abaixo, que o céu estuviera arriba. Por el poder de sua palavra, bastou ordem, mandato, e as águas se separam, se juntam e descobre-se lo seco. Os imaginais este poder? Os imaginais o poder que há nessas palavras, que hasta los cielos, los mares e la tierra lhe obedecem? Como que Deus não interviene? Ele hizo que todo viniera a la existência e todo lo sostiene por sua palavra. Como podeis dizer que Deus não intervendrá com juízo com a mesma palavra poderosa que ordenou a criação? Também ordenou que as águas anegassem, inundassem, ahogassem, destruíssem o mundo antigo no dilúvio. As mesmas águas que han sido criadas han sido utilizadas por esta palavra. Pedro, com exemplos das Escrituras, demonstra que o argumento de los burladores é errôneo. A suposição de que o universo é imutável, de Deus que não trae juízo e que não interviene, não tem nenhum fundamento. Pedro ensina que Deus não só intervino e interviene na história humana, sino que há exemplos que ele intervino incluso com juízo. E a mesma palavra poderosa que hizo os céus e a terra e que juzgou ao mundo antigo por meio das águas do dilúvio é a mesma palavra por la qual os céus e a terra que existem agora estão reservados, atesorados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por la palabra de Dios, el mundo vino a la existencia. Por la palabra de Dios, los impíos fueron destruidos en el diluvio. Por essa mesma palavra, llena de poder, Deus já decretou que céus e terra estão guardados para o dia del juicio. Não há escapes. Não há excusas para os burladores que tentam justificar seu estilo de vida impío com malas interpretações das Escrituras. Eles também estão reservados para o dia del juicio, para o dia del advenimiento. Aunque Pedro utiliza a imagem do dilúvio como analogia para o dia del juicio, também ensina que o que sucederá en el día de juicio será distinto ao dilúvio, será qualitativamente mais grande. En el dilúvio, as águas afetaram a terra, pero en el día del juicio habrá uma dimensão cósmica, ya que não só a terra, sino também os céus estão reservados para o fogo. As águas do dilúvio não alcançaram os céus, pero no dia do juízo, Pedro nos disse que todo o universo será afetado. Todo o universo. Además, se o dilúvio foi por água, cumprindo a promessa de Deus a Noé de não destruir o mundo novamente por água, este dia será com fogo. A imagem do fogo nas Escrituras tem tanto um sentido de la destruição como também de la purificação. Deus é fogo consumidor. Salmo 97:3 diz:
fuego irá delante de él e abrasará sus enemigos alrededor. Isaías 66:15, porque he aqui que Jeová vendrá com fuego, e sus carros como torbellino, para descargar su ira com furor e su repreensão com llama de fuego. Imagens de destrucción. Pero também vemos o elemento de purificação que há no fuego. Passagens como Malaquias 3, 2:3 nos diz o seguinte: e quem poderá suportar o tempo de sua venida? Ou quem poderá estar em pé quando ele se manifieste? Porque ele é como fogo purificador, e como jabón de lavadores. E se sentará para afinar, limpiar a plata, porque limpiará os hijos de Levi, los afinará como a ouro e como a plata, e traerão a Jeová ofrenda de justiça. A mesma ideia de purificação é ensinada por Pablo em 1 Coríntios 3, não? Al hablar del fuego que revela e prueba a obra de cada uno, se uma obra é purificada por el fuego, recibirá a recompensa, pero se é queimada, sofrerá pérdida. Nós sabemos como será, nem que ocorrerá exatamente. Pero Pedro quer deixar muito explícito que, independentemente das palavras de los burladores, ou de se a gente lo cree ou não, sua venida é real. Cristo regressará e Deus manifestará sua justiça al final, consumindo com el fuego lo malo, refinando e purificando lo bueno. Por um lado, o apóstolo refutou o argumento de los burladores, pero aún assim os crentes da igreja siguen tendo dúvidas respeito à venida do Senhor. Está bem, entendemos que os burladores estão equivocados e que, apesar da demora, Deus é fiel a sua promessa, então, e haverá juízo final. Pero, por que a demora? Por que todavia não ha venido? Isso não é como a dúvida de los burladores, senão o desejo sincero de crentes que anelavam que Cristo regressara, que traera juízo contra os perseguidores da igreja, manifestara finalmente sua justiça ao mundo. Pedro então responde a los creyentes que se perguntam o porquê do retraso de Deus com 12 argumentos. O primeiro lo vemos no verso 8. Mas, ó amados, não ignoreis isso, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Lo primeiro que os creyentes não devem ignorar é que o tempo de Deus não é como nosso tempo. Que nossa percepção de tempo não se aplica a Deus. Pois é impossível meter a Deus em la cajita cerrada chamada tempo. Nós outros somos afetados por los segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. Somos seres criados en el tiempo. Vemos el passar del tiempo. Estamos limitados al tiempo. Não podemos regressar. Não podemos adelantar o futuro. Pero Deus não é assim. Se há entre nós outros a percepção de tempo varia, quanto mais em comparação a Deus. Se lhe disses a um ninho que deve esperar um mês para receber um regalo que deseja, isso será uma eternidade para ele. Pero se lo disses lo mesmo a um adulto, um mês não é nada. Deus é eterno. Deus está fuera del tiempo. Deus criou o tempo. É o Senhor del tiempo. Não pode estar limitado a algo que Ele mesmo criou. Se assim fuera, não seria Deus. Deus transcende nossas medidas de tempo e, estando fora de Ele, vê a eternidade passada e a eternidade futura ao mesmo tempo.
nem sequer alcançamos a compreender plenamente o que isso significa. O que para nós outros parece uma etapa larguíssima, quizá para Deus é um parpadeio. Pedro adapta o Salmo 94 para recordar-nos que para com o Senhor um dia é como 1000 anos. Pedro não está dizendo que um dia nuestro equivale a 1000 anos para Deus. A lo largo da história han surgido enseñanças raras que tentavam, por exemplo, relacionar cada dia da criação com 1000 anos, ou hacer cálculos proféticos basados em las 70 semanas de Daniel, ou criar novas teorias com respeito ao milênio a partir desse texto. Não é o propósito de Pedro aqui. Ele está dizendo que um dia é como 1000 anos. Como? Para Deus, um dia é como um montão de anos. Tão lejos está Pedro de dar-nos uma fórmula matemática do tempo de Deus, que conclui o versículo dizendo que também 1000 anos é como um dia. Não será la cuenta. Em outras palavras, Deus tem seu próprio tempo, que funciona à sua maneira. E este Deus eterno não se vê afetado por la impaciência de la vana e efímera humanidade. Devemos aprender a descansar neste Deus eterno. O que para ti, para mim, para nós outros, parece um sofrimento largo, talvez não lo seja para Deus. Se sentes que levas muito tempo orando por algo, pedindo por la salvação de tus familiares, por exemplo, recuerda que Deus tem seu tempo. Se vês a maldade do mundo, todo o sofrimento das vidas, e anelas por la venida do Senhor, Deus tem seu tempo. Os creyentes não devem impacientar-se ao ver que algo não ocorre tão pronto como lhes gostaria. Aprendas a descansar en el hecho de que el tempo de Deus é perfeito e que cada demora tem um propósito. De la mesma maneira que Pablo disse a los Gálatas que en el cumprimento del tiempo Deus enviou a seu Hijo para redimir-nos, Cristo regressará quando deva regressar, quando o tempo de Deus esteja cumprido. Por um lado, não podemos dizer que Deus tarda em cumprir sua promessa, porque nossa perspectiva de tempo é distinta da sua. Por outro lado, o segundo argumento que Pedro dá aos creyentes está no versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns la tiene por tardança, sino que é paciente para com nós outros, não querendo que ninguno pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. A ver, imagina que estás esperando receber um paquete importante, um produto que compraste hoje em um sítio de e-commerce de China. Há vários. A página web não te dá uma fecha exata, só te diz que chegará pronto. Se daqui 2 dias, el martes por la mañana, empiezas a quejar-te nas redes sociais de que o produto está retrasado, ¿tendría sentido esta queja? Se não te han dado uma fecha fija para a entrega, não puedes dizer que há um retraso. Em cambio, se o envio te hubiera dado uma fecha específica, por exemplo, que o paquete chegaria em martes 10 da manhã e não chega neste momento, então sim, poderia dizer que está retrasando. De la mesma maneira, com a venida de Cristo, aunque sempre há quienes intentam predecir fecha, predecir dia, predecir um rango de tempo, não se ha dado um dia, nem hora, nem rangos específicos para sua venida.
Jesús mismo dijo en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Não há retraso ou tardança em seu regresso, como alguns supõem, porque nunca se prometeu uma fecha exata. Entraremos mais neste assunto no seguinte sermão, pero devemos recordar que estamos chamados a viver como se Cristo fuera a regressar hoje, pero sim tentar fijar uma fecha para seu regresso. Pero aún mais, para Pedro, la aparente tardança de la venida de Cristo, el aparente retraso en la manifestación de su juicio, no es lentitud, ni impotência, ni falta de interesse ou falta de preocupação por parte de Deus. Al contrário, é señal de uma profunda preocupação, de um profundo cuidado por los suyos. Essa aparente tardança é uma manifestação da infinita misericórdia e paciência de Deus. Deus é paciente para com nós outros, não querendo que ninguém pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. E no momento em que Cristo regresse, o juízo a los impíos vendrá. E se acabará a oportunidade de arrependimento. Não há outra oportunidade. Não haverá outra. Pensa no dia que oíste o Evangelho por primeira vez. Pensa no dia de tu conversão. Se Cristo hubiera vuelto um dia antes, não habrías conocido a salvação. Pedro utiliza este mesmo argumento, aplicándolo a los creyentes de la iglesia que recibió su carta. En el griego, el pronombre traducido como nosotros, en paciente para con nosotros, esse pronombre está en la segunda persona en algunos manuscritos, entonces queda um pelín mais claro. Por isso, uma melhor tradução poderia ser a de la Reina Valera actualizada, e já utiliza el vosotros como tradução, e o versículo queda assim: El Senhor no tarda su promessa, como algunos la tienen por tardança, mas bien es paciente para com vosotros, que estáis recebendo esta carta, porque não quer que nadie se perda, sino que todos procedam ao arrependimento. Vosotros, en la iglesia, deseáis que Cristo vuelva, pero Deus está sendo paciente com vosotros, dando-os tempo para receber esta carta e para que todos os arrepentais do engano de los burladores. Deus quer que todos vosotros os volvais a Ele antes que llegue o fim. Deus poderia enviar su juízo agora, pero está reteniendo su ira, esperando pacientemente a que os suyos se arrepientan, enderecem sus caminos e vuelvan a Ele antes que seja demasiado tarde. Deus tem estes planos, irmãos. Cada dia que Ele nos dá não é uma señal de inoperância, sino de paciência. É uma oportunidade mais para que su pueblo se converta, se purifique, cresça em santidade, que madure na fé antes que seja demasiado tarde. La aparente demora, entre comillas, en el juicio de Deus, não é uma negação de sua justiça, senão uma oportunidade de misericórdia. Sin embargo, sua paciência não é infinita. E como Pedro dijo, cielos e terra estão guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Llegará el momento em que el juicio vendrá sobre aqueles que rechazam a Deus. Pero como se explica que um Deus tão santo e justo pueda soportar tanto tempo os pecados da humanidade? A resposta está na cruz. En ella, Deus manifestou tanto sua infinita misericórdia como sua perfeita justiça.
La cruz é a maior evidência de que Deus não ignora o pecado, nem aplaza sem propósito o juízo. Em Cristo, Deus mesmo tomou sobre si a culpa e o juízo que cada um de nós outros merecia. Assim como Noé e sua família hallaram graça e foram preservados em meio do juízo do dilúvio, e nele sacrifício de Cristo em la cruz somos salvados do juízo venidero. A justiça de Deus foi satisfeita no sacrifício de Cristo e sua misericórdia foi extendida a todos os que creem nele. Cumprimento do Salmo 85:10, em la cruz, la misericórdia e la verdade se encontraram, la justiça e la paz se besaram. La cruz nos ensina que a paciência de Deus, al esperar que os pecadores se arrepientam, tem fundamento. Cada dia que Deus retém seu juízo é uma oportunidade mais para que mais pessoas venham aos pés de Jesus e recebam o perdão que Ele comprou com sua sangre. Em la cruz, Deus não deixou o pecado sem castigo, ao contrário, lo juzgou de maneira perfeita em seu próprio Hijo e ao mesmo tempo extendeu misericórdia. Sendo conscientes da paciência, da misericórdia de Deus, como vives tu vida, irmão? Como vives tu vida, minha irmã? Sua misericórdia deveria levar-nos a uma atitude de profunda gratidão hacia Ele. Ele Deus que esperou pacientemente hasta o dia de tu conversão, sigue mostrando-te graça ao dar-te tempo para madurar, crescer na fé, santificar-te. Eres agradecido por la misericórdia de Deus em tu vida? Como expressas esta gratidão? Como está a tua relação com este Deus misericordioso? Examina a tua vida. Em que áreas necessitas madurar mais? Que necessitas arrepentir-te mais? Deus te está dando este tempo para que purifiques tus caminhos e te prepares para o dia de regresso de tu Senhor, de tu Salvador. Deus também te está dando tempo para que compartas o Evangelho com seus amigos, familiares, vecinos, sabendo que cada dia que passa é uma oportunidade que Deus está dando para a salvação de outros. Se nós outros, os crentes, podemos estar gozosos no hecho de que Deus cumprirá sua promessa e trairá juízo, para os que estão sem Cristo, para os burladores, para os que se sentem seguros em si mesmos solo por estar dentro de uma igreja, pero que vivem suas vidas em concupiscência, em desejos carnais, pensando que o juízo não os alcançará, a promessa de sua venida deveria ser motivo de séria advertência. A diferença de los creyentes que não devem temer porque estão em Cristo, os não creyentes devem tomar em sério a promessa de Deus de que o dia do juízo vendrá e que Cristo regressará. Amós 5:18 nos diz o seguinte: ai de los que desejam o dia do Senhor, ai de los que desejam o dia de Jeová. Para que quereis este dia de Jeová? Será de tinieblas, não de luz. Como el que huye de delante del león e se encuentra com el oso, ou como se entrar em casa e apoiar sua mão na parede e le muerde uma culebra. Aguardas por el dia do Senhor, porque crees que será um escape, um livramento de los sofrimentos que tienes neste mundo, pero não vives para ele. Os burladores, os falsos maestros, os falsos profetas, os falsos creyentes, são como aquele que, pensando que está seguro tras huir de leão,
se encuentra com el oso, que cree haber hallado protección al entrar en casa, pero es mordido por una serpiente. No estás seguro simplesmente porque estás dentro de uma igreja. Se estamos sem Cristo, esse dia será de oscuridade, não de salvação. Chegará o dia em que, como nos disse o apóstolo Pablo em 2 Tessalonicenses, o Senhor Jesus será revelado desde o cielo em llama de fuego, para dar retribuição a los que não conheceram a Deus e não obedecem ao Evangelho. Para eles, en el día de su regreso, solo habrá el sufrimiento de la pena de eterna perdición y para siempre estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se aún no estás en Cristo, se vives como los burladores, pensando que el regreso de Cristo no tiene consecuencias para ti, aún hay tiempo de arrepentir-se. O dia do Senhor será um dia de salvação para os que estão em Cristo, pero um dia de juízo para quienes lo rechazam. Não ignores esta advertência. Arrepiéntete, vuelve a Cristo, porque Ele é o único refúgio seguro frente ao juízo venidero. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te damos as graças por esse tempo, te damos as graças por a exposição de hoje, te damos as graças por as preciosas palavras que has revelado por meio do apóstolo Pedro, Deus. Te damos as graças porque podemos conhecer tu paciência, tu misericórdia hacia nós outros, hacia tu povo, Deus. Ajuda-nos, Deus, a viver em gratidão a esta misericórdia, mientras tu trabalhas em nossa santificação por meio do Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, a viver piadosamente, a viver como aqueles que são partícipes da natureza divina, a reflejar a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, que vino uma vez e volverá. Nós, como tua igreja, aguardamos e ansiamos por este dia, Deus. Que estemos orando, que estemos dedicando vidas a Ti, e que aproveitemos o tempo para arrepentir de nossos pecados, Deus, arrepentir-nos de nossos pecados e também anunciar o Evangelho a toda criatura. Que aqueles que não estão em Cristo, Deus, por meio das palavras e das Escrituras, possam convertir-se de seus pecados, ir-se a Cristo. Ele é nossa salvação. Ele é o arca que nos livra do dilúvio e do juízo final. Cuida de nossas vidas, Deus. Libra nossa igreja de los falsos maestros, falsos profetas, de los burladores, de los falsos creyentes, Deus. E se aún assim, se eles vierem a nosso meio, que o Senhor recuerde, traga a nossa mente as Escrituras e que podamos combater, Deus, a mala interpretação com a correta interpretação das Escrituras. Que tu Espírito Santo ilumine, alumbre nosso entendimento, Deus. E que tenhamos o desejo de conhecer cada vez mais. Bendiga nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.